Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo assim na apresentação. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje vamos começar mais uma aula, né, do curso de formação interna. Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter uma temática mais do nosso trabalho final, vai ser tratado aqui. Queria primeiramente agradecer pela participação de todos aqui presentes, né, e também agradecer pelo Bernardo, que aceitou o nosso convite, né, como membro também aqui do GE, que está ministrando aqui. Bernardo, eu posso fazer uma breve apresentação sobre você? A gente Obrigado. dar início? Beleza, então. Bom, o professor Bernardo, né, aqui presente, é internacionalista, também ele é ativista climático e também ele é mestre e doutor em estudos estratégicos internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Bernardo também é pesquisador associado ao grupo de estudos asiáticos aqui, GEO-FMG, membro do nosso grupo, e também membro do grupo de estudos Ásia-Pacífico da Universidade Federal de Santa Maria. Como também é membro do Núcleo de Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional da UNILA e da Oficina de Estudos sobre a China e o Leste Asiático da UFSChila. O professor Bernardo ele também pertence ao Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, ISAP, e atualmente ele atua como professor no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Agradecer aqui de novo ao Bernardo, né, por estar presente aqui e poder ajudar a gente um pouco a entender melhor o que seria um artigo de opinião, né? E, novamente, dizer a todos que fiquem à vontade para poder levantar perguntas. Hoje é um dia realmente para a gente poder tirar todas as nossas dúvidas e também está começando a desenvolver o nosso trabalho, né, se preparando para o encerramento do nosso curso. Muito obrigado, Bernardo. Valeu, Lucas. Vamos lá, então, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o Bernardo e vai ser um prazer dar essa aula aqui para vocês. Vai ser uma aula um pouquinho diferente do curso que a gente está batendo até agora, porque o objetivo dessa aula aqui é orientar bem vocês para a produção do trabalho final do curso. Então, ela é mais uma aula de metodologia, com um pouquinho de relações internacionais, para que a gente possa mostrar para vocês mais ou menos o formato e que tipo de informações e de artigo ou resenha crítica vocês vão ter que elaborar para conseguir terminar o curso aqui com a gente, beleza? Então, vamos lá. Então, o objetivo é escrever um artigo de opinião ou uma resenha crítica. Vamos começar explicando o que é basicamente um artigo de opinião, né? Então, é um tipo de texto onde nós, né, vocês vão apresentar as suas ideias, percepções e interpretações pessoais sobre um determinado assunto. No caso, é algo sobre de preferência sobre as relações internacionais, acredito eu, da Ásia, mas não estando somente limitado a isso, porque eu sei que o nosso grupo ele é bem variado, aqui temos pessoas com todos os tipos de interesses. Então, vamos poder discutir aí as particularidades de cada um para poder escrever um artigo de opinião bem bom, né? Então, um artigo de opinião ele é diferente dos textos puramente informativos, né? Porque ele não está limitado a apresentar fatos, mas ele também vai buscar apresentar argumentos. Né? Nós vamos ver mais argumentos mais à frente na apresentação, né? Argumentos contra e a favor de uma determinada perspectiva. Geralmente é a perspectiva de vocês, porque já que um artigo de opinião ele vai ser escrito na primeira pessoa, né? No eu e no presente, ele é escrito no presente, né? Baseando-se em evidências e em experiências para poder sustentar as alegações do texto que nós vamos elaborar, né? Então, em termos de estrutura, um artigo de opinião, ele geralmente vai seguir o formato, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Com certeza vou disponibilizar para vocês ali no grupo, né? Então, cabeça, corpo e pé. Tem que se sustentar, tem que se aguentar. Então, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, o artigo de opinião ele vai servir a uma função social, tá? E a gente tem que diferenciar exatamente como que um artigo de opinião é diferente também de uma redação de vestibular, que é basicamente muito similar, às vezes, no formato, né? E no nosso caso também não é um artigo de opinião estritamente jornalístico, e nesse caso já vai para um artigo de opinião um pouco mais acadêmico, então a gente está fazendo
para o nosso curso, uma fusão de um artigo acadêmico com um artigo de opinião, né? Por não termos necessariamente a função do jornalismo cobrado para poder elaborar esse trabalho, né? Então, existem essas diferenças entre os gêneros, né? O jornalístico e a redação de vestibular, e agora, meio que um terceiro gênero seria o nosso trabalho, que é o artigo de opinião um pouco mais acadêmico, né? Então, a função como apresenta a professora Stricker e Brucker, né? A função social do artigo, em geral, né, seja jornalístico ou redação do vestibular, é apresentar um ponto de vista do autor sobre um assunto polêmico e defender esse ponto de vista por meio da articulação de argumentos. Então, e resenha crítica, que também é um formato válido, mas pelo que eu estou planejando aqui com vocês, a preferência vai para um artigo de opinião, certo? Mas quem quiser escrever uma resenha crítica também está liberado, né? Então, a resenha crítica é um gênero textual informativo, descritivo, opinativo, sobre uma determinada obra, um livro, um artigo, um filme, uma série, um documentário, arte, peça teatral, apresentação de dança, show, pode ser uma banda, sabe? Tem muita gente que gosta das bandas da Coreia do Sul também, então acho que pode ser um texto sobre uma banda aí, da particularidade de cada um, né? Depois a gente pode conversar sobre como é que a gente vai resolver isso aí. Então, numa resenha crítica, o resenhista sintetiza as ideias e expõe suas apreciações, né, influenciando os leitores. Bora lá. Quais são as características de um artigo de opinião, galera? Então, ele tem que ter uma introdução, e na introdução vocês vão apresentar o tema e o posicionamento de vocês. Ao mesmo tempo que vocês vão contextualizar o leitor sobre a relevância do assunto. O desenvolvimento é a parte maior do texto, né? Ali vocês vão apresentar a argumentação de vocês, vamos sustentar com evidências, vão trazer os dados, os exemplos, as referências bibliográficas, vão trazer pontos e contrapontos. Se vocês podem apresentar argumentos e também falar contra eles depois, né? Tem que ter uma linguagem clara, uma linguagem mais acadêmica, mais persuasiva, sabe? Com o intuito de convencer o leitor da validade do ponto de vista e buscar evidenciar e validar todas as opiniões através das citações e referências bibliográficas que vão ter que ser inseridos no final do texto, né? E na conclusão, vocês vão afirmar o posicionamento de vocês e vão fazer mais algumas ações e reflexões sobre possíveis estudos ou sobre implicações, sobre o que isso é importante. Então, o artigo de opinião ele vai ter um uso, e nós vamos falar um pouco disso depois. Ele pode ter um uso. Então, olha só, esse gênero de produção textual, né, ele é importante porque ele pode fomentar o debate acadêmico e o debate público. E isso é muito importante, sabe? Às vezes, poder elaborar um material intelectual, pode ser um artigo de opinião, nesse caso, né, ou qualquer outro material que seja uma pesquisa, ele pode ter a influência o suficiente para alterar o debate público e, assim, quem sabe, né, alterar o processo de tomada de decisão, sabe? Trabalhos de opinião assim, vão ter uma influência nas pessoas, nas massas. Trabalhos específicos acadêmicos e de opinião podem influenciar os tomadores de decisão, os políticos, e podem trazer alterações reais na nossa sociedade. Então, vamos perceber como, às vezes, a nossa pesquisa ela pode ser importante para mudar alguma coisa aí na nossa realidade, entendeu? Nós vamos sair só da filosofia e vamos trazer aqui para uma realização possível, se for o caso, né, do trabalho, para que através da divulgação científica, né? Então, em resumo, né, é importante porque é um espaço valioso para a expressão das ideias e dos argumentos e que permite a gente se engajar com o público de uma maneira crítica, reflexiva, ao mesmo tempo que complementa e enriquece o debate científico. Então, para a gente definir os temas e o objetivo do trabalho, né, eu digo que o tema ele tem que ser um tema relevante, né, galera? Mas aí cabe a qualquer um decidir, vamos lá ver. Então, selecionar um tema que seja relevante tanto para o contexto dentro do contexto asiático, mas também que seja relevante para o grupo de estudos. Vamos lembrar que a gente tem todo esse curso de formação interna com diversos professores, então, se possível, tentar se ater às coisas que foram ensinadas, mas não se limitando a isso, né? E tentar ter uma clareza na escolha do tema, definindo certinho o escopo e, às vezes, trazer uma coisa mais atômica, assim, para não deixar um trabalho muito amplo. Isso nas relações internacionais é importante, porque é um assunto amplo em si,
então conseguir chegar com o alfinete e cravar que é isso aqui que eu vou falar é muito importante, né? Então, o objetivo também é ter um propósito para determinar o que tu quer fazer com esse artigo de opinião. Se tu quer informar, se tu quer persuadir o público, se tu quer debater um assunto, se tu quer polemizar. Isso aí vai vindo do interesse de cada um decidir. Isso é uma parte muito interessante, então, da elaboração do artigo, né? A finalidade que a gente vai dar para ele. E também conseguir identificar quais são as principais questões que vocês vão querer conversar e abordar para mostrar para as pessoas. Então, alguns aspectos específicos para vocês considerarem. Eu botei aqui da Ásia, mas não se limita à Ásia, né? Se limita a ser uma pessoa decente, uma pessoa com dignidade, sem racismo, sem chauvinismo, sem xenofobia. Então, ainda mais por ser um artigo de opinião, não vamos fazer generalidades, não vamos falar em estereótipos, vamos considerar os contextos atuais que estão acontecendo nas relações internacionais, na Ásia, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E lembrando que tem que ter uma relevância com um grupo, né? Então, tem que buscar que esse artigo de opinião, essa resenha, ela seja dos interesses, que a gente possa contribuir para a construção do conhecimento coletivo aqui, porque vai ser o legado desse ciclo educacional que a gente está cursando juntos. Então, assim, ó, em relação ao tema de vocês, né? A dica é começar a pesquisar, né, galera? Façam uma pesquisa, leiam bastante, se informem, gostem do que vocês estão escrevendo. Tem que ser uma coisa que vocês tenham um interesse genuíno, né? Prefiram coisas que sejam do interesse de vocês a coisas que vocês sabem que possam escrever, mas vão se incomodar, né? Então, busquem as fontes confiáveis, fontes acadêmicas, artigos científicos, livros, relatórios. Tudo tem que ser, de preferência, embasado com argumento, com as informações científicas, né? Então, e também contextualizar, compreender o contexto histórico, a cultura, os acontecimentos políticos, como é que é a economia da região, se é que está falando um país específico ou não, se está abordando algum outro fator, uma cidade, fator cultural, ou seja. Então, tentar fazer um trabalho que seja original, mas que também tenha a criticidade. Vocês são permitidos criticar. Tanto, ainda mais por estar escrevendo na primeira pessoa, vocês têm essa liberdade para criticar como estrangeiro ou como nacional também, sabe? Então, vai da visão de cada um, porque o artigo de opinião ele é muito mais pessoal que um texto acadêmico, impessoal, que não se fala do autor. Nesse nosso texto, a perspectiva do autor é importante. Então, buscar fazer um trabalho que seja uma análise crítica, sabe? Que traga fatos, que tenha uma análise, que interprete as informações, que traga uma perspectiva, sabe? E também, se possível, trazer novas perspectivas e abordagens, sabe? Vamos tentar contribuir, porque isso aqui é um artigo de opinião, mas pode ser um trabalho posterior. Entendeu? Ele pode ser o início, você pode também pegar um trabalho que você já tem e trazer uma adaptação dele, sabe? Uma pesquisa que você já tem em um outro lugar, você transforme e para a primeira pessoa, para que atenda aqui os nossos parâmetros, ou isso aqui pode ser o pontapé inicial, o início de uma jornada para uma outra pesquisa. Falar um pouquinho, então, da metodologia científica para poder escrever esse artigo, né? Então, tanto o artigo de opinião quanto a resenha crítica tem uma função complementar, né? Então, a metodologia científica, ela se baseia nos princípios da objetividade, replicabilidade e rigor na coleta e análise de dados, né? Então, um artigo de opinião e uma resenha crítica, eles podem ser utilizados para discutir as implicações de achados científicos, de debater teorias, hipóteses, apresentar uma visão crítica sobre determinados produtos, fenômenos, práticas científicas, sabe? Talvez alguma coisa cultural ou de crença. Eu trouxe alguns exemplos, né, do que alguns artigos de opinião nas relações internacionais podem ser utilizados, né? São só exemplos, né? É uma disciplina tão grande, mas eu pensei em algumas coisas, assim como analisar a política externa ou a política externa de um país, sabe? Se vocês já visitaram, se vocês estão estudando por interesse, sabe? Ou trazer a própria visão de como é que eu percebo a política interna ou externa de um país, sabe? Da China ou do Japão, sei lá, né?
Vocês também podem buscar ilustrar, discorrer, contar sobre fatores específicos das mais diversas facetas da cultura, das relações internacionais, do convívio entre os povos, dos grupos sociais, né? Podem avaliar as consequências de um tratado internacional, podem debater eficácia de organizações internacionais, podem falar dos BRICS, da ASEAN, do CX, né? Podem tentar oferecer uma perspectiva sobre eventos geopolíticos, dá para, sei lá, discutir a política da boa vizinhança da China com o Sudeste Asiático, né? Dá para debater a nova Rota da Seda, dá para falar da rivalidade da China com a Índia, debater a ascensão da China, da Índia, né? Falar da questão do que está acontecendo no Japão, da economia estagnada, né? Falar da cultura da Coreia, das Coreias, né? Oferecer perspectivas sobre as tensões nas Coreias, sabe? Falar das políticas ambientais na China, na Índia, ou talvez até nas Nações Unidas no contexto da Ásia, sabe? Discutir a influência cultural de alguns desses países, cinema, da música, sabe? O objetivo tudo é julgar e trazer informações importantes, né? Para gerar discussão e comoção na sociedade, né? De modo a influenciar, possivelmente, a opinião pública e o processo de decisão. Então, o estilo e a linguagem para escrever esse trabalho, né? Ele tem que ser um trabalho claro e objetivo, evitando o jargão, evitando termos técnicos desnecessários, a não ser que o autor explique, né? Tem que ser um trabalho coerente, sabe, que as ideias fluam corretamente, que todos os parágrafos estejam conectados. Ele tem um tom formal, respeitoso, ainda que escrito na primeira pessoa. Então, ele tem que ser um tom apropriado para discussão acadêmica e de opinião. E também um tom persuasivo, né? Uma linguagem persuasiva, mas sem ser muito dogmático ou emocionalmente apaixonado, né? Então, de acordo com esse Trekiribukta, né, um artigo de opinião ele deve ser redigido em primeira pessoa, no singular ou no plural, né? O tempo verbal em predominância nesse gênero é o presente, com menor grau o pretérito perfeito e imperfeito, né? Pois uma vez que o intuito da redação é dissertar sobre uma problemática, é preciso fazer isso no aqui e no agora, né? E também buscar apresentar os fatores históricos, os ideais e pensamentos das outras áreas do conhecimento, visando fazer uma introdução temática e dar autoridade à argumentação, assim como construir propostas interventivas ao concluir a redação. Eu também trago aqui para vocês um quadro com 6 tipos de argumentos para vocês se basearem para seguir essa lógica da argumentação na elaboração da redação de vocês, né? Então, vocês podem utilizar o argumento de autoridade, né? Onde o auditório, o público, né? Ele é levado a aceitar a validade de uma tese ou em relação ao que foi defendido a respeito de certos dados pela credibilidade atribuído a um profissional publicamente considerado autoridade na área, sabe? Então, vocês estão falando do especialista aí, o Raymond Kurzweil, que é um futurólogo, sabe? Que trabalha no Google, sabe? O cara que é sensacional. Ele é realmente uma autoridade muito, muito respeitada pela taxa de acerto dele. Então, dá para fazer argumentos trazendo as questões que ele está discutindo, né? Ou qualquer outro cientista que seja de renome, né? Então, também dá para utilizar argumentos por evidência, né? Onde se pretende levar o público a admitir a tese ou a conclusão, né? O que está apresentando, justificando isso através das evidências e mostrando como que elas se aplicam aos dados considerados. Também dá para trazer argumentos por comparações ou analogias, né? Onde o argumentador leva o público a aderir ao pensamento, a essa tese, né? Com base nos fatores das semelhanças ou analogias que são evidenciados pelos dados. Nós também temos os argumentos por exemplificação, onde o argumentador baseia a tese ou a conclusão em exemplos representativos, os quais, por si só, já são suficientes para justificá-los. Também temos os argumentos por princípio, né, onde a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada numa constatação, na lógica científica, ética, estética, etc. E aceita como verdadeira a validade universal. Os dados, então, apresentados dizem respeito a um fato isolado, mas aparentemente relacionados ao princípio que se acredita. Ambos ajudam o leitor
a chegar a uma tese ou uma conclusão por meio da dedução. E, por fim, né, o argumento por causa e consequência, né, onde a tese é uma conclusão aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados apresentados. Né? E a fonte é da Straker e Bruckner, mas falando das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Então, por fim, assim, a gente tem que falar das fontes que são preferenciais para vocês elaborarem o trabalho de vocês. Né? Então, vamos buscar as informações de preferência em fontes confiáveis, né? De preferência em fontes primárias. Isso aí pode ser de seus mais diversos facetas, documentos oficiais, discursos, entrevistas, estatísticas, relatórios, mas também através de fontes secundárias, fontes bibliográficas, né? Como artigos, livros, análises, relatórios, notícias, né? E outras fontes interessantes são bibliotecas, né? Então, principalmente as bibliotecas digitalizadas, para a gente poder encontrar informações acadêmicas diretas lá da Ásia. Então, dá para pesquisar talvez nas bibliotecas das maiores universidades do país em questão, e também pesquisar nas maiores bases de dados que temos, né? A Gestor, Google Scholar, né? A ORCID, também dá para procurar no Lattes, tem o Consensus, a procura tem o do Google também, o Google Academics. Tá. Temos muitas fontes aí, né? Mas não somente. Eu instigo vocês a darem uma olhada nas organizações internacionais. Tem muita coisa da ONU, do Banco Mundial, do FMI, do Banco dos BRICS. Eles trazem diversas informações num contexto muito amplo, com considerações geopolíticas, que pode ser muito interessante para a pesquisa de vocês. E também eu recomendo vocês darem uma olhada nas revistas brasileiras para ver o que fala, né? Você pode ir no site dela e procurar pelos termos e vai mostrar tudo que já foi publicado anteriormente. Vocês podem olhar na Carta Internacional, na Contexto Internacional, na Monções, na Conjuntura Austral, na Revista de Iniciação Científica em RI, na Estudos Internacionais, na Foreign Affairs, etc. Vocês também podem olhar em centros de pesquisa, em think tanks. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com think tanks, ainda que sejam bem interessantes. A gente tem que pegar as informações vindas do think tanks com alguns grãos de sal, assim, porque o think tank eles podem ser para atingir alguns objetivos que são escusos, necessariamente. Então, um think tank ele pode ser um nome, mas o que importa mesmo é o renome do pesquisador, e não de uma instituição, porque essas instituições elas são financiadas, e para ser financiadas elas seguem interesses, e para a gente entender os interesses, a gente tem que seguir a trilha do dinheiro. Então, às vezes, esses think tanks eles fazem esses artigos de opiniões, e eles conseguem direcionar esses artigos tanto para um público quanto para os políticos para atingir os mais variados interesses. E ainda que seja interessante para nós saber isso aqui como um artigo de opinião, vamos reconhecer isso aí, porque muitas vezes as pessoas acabam tomando os artigos de opinião como sendo verdade, e é justamente o contrário disso. Tu vai olhar, são peças de propagandas com números maquiados, né, com dados forjados e fantasiados de ciência, e que acabam pegando e moldando a compreensão das pessoas sobre um assunto aí polêmico das relações internacionais, da humanidade, e acaba sendo um baita de um problema. Então, cuidado com os think tanks que vocês escolham, né? Procurem um histórico dele. Então, pessoal, para terminar o artigo de vocês, né, ele tem que ser revisado, ele tem que receber feedback, né? Então, tentem ler bem o artigo de vocês, para não ter erro gramatical, revisar direitinho, ver se todos os argumentos são consistentes, se eles são coerentes, que eles estejam bem fundamentados. Né? Eu vou sugerir para vocês conversar uns com os outros, aí, com os colegas, na amizade, sabe? Cada um apresenta o trabalho um para o outro, se possível aí o rascunho, se ajudem, sabe? E eu também gostaria de propor para vocês o seguinte: quem quiser marcar um horário comigo, direto ali pelo WhatsApp, para a gente ver o trabalho direitinho, vocês podem organizar as ideias, e eu faço uma hora aí de orientação com cada um de vocês, individual, para que a gente possa escrever um artigo que seja bem nos parâmetros que a gente precisa para poder publicar no site do GEA, né?
Então, corrijam os trabalhos uns dos outros, conversem, marquem o horário comigo ou com outro professor orientador ou com outra pessoa do GEA e vamos trabalhar junto, que eu também vou ter que escrever um, para a gente poder terminar esse ciclo aqui. Então, foi um prazer, eu sou o professor Bernardo, e esse é o que a gente precisa de vocês. Opa, esqueci que tinha mais um slide, né? Então, o que a gente precisa de vocês, né, o que a gente espera de vocês, é que agora, ao final do curso, vocês escrevam, então, um artigo de opinião ou uma resenha crítica, né? Que seja nesses formatos que a gente abordou aqui, com uma temática mais ou menos relacionada ao que a gente aprendeu, que tenha pelo menos 1.000 palavras, ou no máximo 2.500, pode passar um pouquinho, mas que seja nessa média, né? E que apresente, então, todos esses fatores aí que a gente apresentou para fazer o trabalho. É isso aí, pessoal. Quem quiser continuar agora aqui e conversar comigo e apresentar se já tem uma ideia, nós podemos continuar essa conversa. Mas isso é o que a gente precisa e espera de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Realmente teve bastante coisa apresentada e foi muito bem explicado o que se espera do trabalho. Apenas deixar algumas questões, né, que realmente o que a gente espera, né, dos trabalhos é realmente um tema de interesse, né? Assim, a gente ainda vai ter aula amanhã com o professor Matheus Landau, né, a respeito da Índia. Também teremos ainda mais 2 semanas de aulas, né, com os outros professores, que estaremos avisando logo mais. E a gente tem uma previsão, assim, da entrega dos trabalhos, né, no final do mês que vem, né, então um mês eu acho que é interessante para a gente estar elaborando alguma questão, né, que nos prendeu. Também a gente vai ter todas as aulas do CFI disponíveis no nosso canal do YouTube, né, então o que precisar, o espaço do Classroom a gente vai estar deixando ainda mais bibliografia dos professores ainda, né, para a gente poder estar desdobrando um pouco das temáticas. E aí, a gente achar, o que vocês acharem relevante, né, de alguma questão que foi abordada nas aulas, e pegar, às vezes, essa questão e trazer um pouco mais, porque eu sei que tem pessoas aqui de fora das relações internacionais que se aproximam das questões asiáticas. Eu acho que seria muito interessante para a gente poder realmente fazer um artigo de opinião muito bacana, né. Alguém gostaria aqui de levantar alguma questão, alguma dúvida? Quem quiser conversar, né, sobre o seu possível assunto, aí, tudo aí. Com certeza. Pode falar, Elmer. Boa noite, professor. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Lucas, você falou final de julho. Como uma pessoa que veio do direito, isso é muito amplo. Você está dando margem para a gente usar esse argumento contra você. Então, assim, eu preciso de uma data específica, por favor. Sim, Elmer. Então, a gente, por ter essa alteração do cronograma, né, que teremos mais 2 aulas com os professores, a gente definiu aproximadamente no dia 28 de julho, então a gente teria mais ou menos um mês certinho. A gente ainda vai postar ainda no Classroom, ainda para poder estar definido certinho a data, mas seria mais ou menos em torno de um mês. Temos ali um pai de gato demonstrando o amor pela cria. Acredito que seja isso, não necessariamente uma prévia do que eu vou falar, mas eu sei, para quem quiser às vezes perguntar alguma coisa, eu falo, é porque o meu tema vai ser bastante específico. Eu vou falar sobre questões problemáticas dentro da indústria de K-pop, específico da música idol. O pessoal tem dificuldade de pensar, e quem quiser saber um pouco mais, depois eu vou liberar o artigo, ou então vai ser publicado, não sei, vamos ver no que vai sair. Mas é isso, muito obrigado. Com certeza, eu imagino que pela popularidade vai ter vários temas relacionados à Coreia do Sul, né?
O pessoal gosta bastante mesmo. Alguém mais quer conversar sobre o tema? Tem alguma ideia? Não tem cobrança. Pode ser só uma conversa sobre o que vocês acham que seja uma pira de vocês. Eu vou falar de mudança climática. Vai ser alguma coisa relacionada a isso. Boa noite. Oi, Flávia. Eu estou pensando eu tenho um projeto de escrever um livro no futuro sobre a zona especial Hainan, que a China agora está incentivando, né? Que a partir de 2025 vai ser uma zona especial de negócios, de tributário. E eu quero fazer o meu tema relacionado a isso, a Hainan e quais os benefícios, né, ela tem para investimentos internacionais na China. Ótimo tema. Você pode localizar isso direitinho, mostrar onde fica, o que tem de interessante, quais são as oportunidades, dá para identificar bem, o que pode ser interessante para nós. É um tema para Tá, inclusive eu estive lá, sou apaixonada com o lugar, é lindo. você pode mostrar para nós também. Tá. Só fazer uma propaganda rapidinho aqui, aproveitando que o nosso colega Elmer falou. Eu estou trazendo uma banda de K-pop para Belo Horizonte, dia 12 de agosto. Eu conto com a presença de todo mundo, eu vou mandar o link, quem puder participar e prestigiar. É a MT. Aí, quando eu já tiver todas as informações, eu jogo no grupo para que vocês possam me ajudar a fazer esse evento, pelo menos na divulgação entre os seus pares aí. Obrigada, gente. Valeu, Flávio. É isso aí, pessoal. Vocês vão ter cerca de um mês, mas já adiantem o que puder. Já comecem assim com uma frase. E aí vocês comecem. Com certeza, Bernardo. E assim, se alguém não decidiu ainda temas, né, nós também teremos ainda mais 3 aulas, né? Então, realmente vai ter ainda muitas questões colocadas no CFI, né? E eu acho que essa questão da gente estar em um grupo de estudos, né, realmente é para a gente colaborar entre si, né? Então, se a gente tem uma temática interessante, a gente tem dúvidas, vamos estar marcando um horário com o Bernardo, né? Vamos estar também conversando entre a gente. Galera, não se faz ciência sozinho. Não se pesquisa sozinho. Conversem entre si, mostrem o trabalho um para o outro. Ninguém está julgando. Vocês não vão receber nota, mas bolem um bom trabalho. Com certeza. E um artigo de opinião entre duas páginas, né, 5 páginas, né, que vai dar mais ou menos essa quantidade, vai ser um espaço, assim, pequeno, né, entre aspas, né, então a gente vai conseguir desenvolver também de forma mais fácil, né, com esse tempo. Cuidado com as IA, hein? Vamos fazer uns trabalhos de respeito. É uma questão, sim. Eu acho que tem que ser na BNT, né? Depois a gente vai estar colocando no Classroom também, né, as questões de formatação, orientações, tudo certinho, né, disponibilizando, mas com certeza a gente vai estar fazendo um trabalho mais de cunho acadêmico, né, os mínimos. É isso, pessoal. Mais alguém tem alguma questão para levantar? Alguma dúvida? Sinta à vontade. É isso aí, pessoal. E quem quiser me seguir lá no Instagram, que eu falo bastante de relações internacionais e de política todo dia, é doutor.bernardi.internacionalista. E podem me mandar mensagem no Instagram mesmo para a gente ver as coisas do trabalho. Vamos estar seguindo sim, Bernardo. Só para deixar também um aviso, eu já coloquei, já disponibilizei, né, o formulário de presença ali no chat, né, então quem ainda não colocou, entra lá e coloca a data certinho de hoje. E mais uma vez, realmente agradecer, Bernardo, pela disponibilidade, né, com a gente.
E tenho certeza que vai sair artigos realmente muito bons, né? Estou curioso para ver. Eu vou ler os trabalhos de vocês todos, então, por favor, né? Com certeza. Certo, pessoal, por hoje era isso. Quem quiser conversar, só manda mensagem. Tamo junto.